Olá, graça e paz. Que sábado extraordinário, que momento ímpar nas nossas vidas. Quero ajudar você a sair dessa vida frustrada que você está vivendo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, uma igreja que tem uma visão de levar o Evangelho ao mundo, é uma visão mundial. Vamos aproveitar esta hora para trocarmos aqui, a atualidade se chama sinergia. Eu quero que você se sinta transportado para dentro deste estúdio e eu quero me transportar para junto de você. Você tem vivido frustrado? Como é que você lida com a frustração? Deixa eu lhe dizer que humanamente é uma das coisas mais difíceis da vida, é saber lidar com situações ou coisas que nos frustram. Quando você imagina alguma coisa, quando você começa a idealizar algo e aquilo não sai, não acontece, não é aquilo que você pensou, você se sente o quê? Frustrado. Várias passagens bíblicas falam de pessoas frustradas. Mas nós não podemos simplesmente condenar a frustração. A frustração é muito importante. Eu já tenho falado aqui no programa. Porque ela mostra, em síntese, a capacidade que nós podemos ter de resiliência. A capacidade de suportar situações tensas e difíceis da vida. A capacidade de evoluir no meio das lutas da vida, do mar da vida. Então, quando nós somos impedidos, ou por uma pessoa estranha, ou por nós mesmos, de atingirmos com plenitude, com satisfação total, um desejo, algo que nós planejamos, e quando nós somos impedidos, aí vem esta sensação de perda, de desajuste, de incapacidade, que se chama frustração. Então, frustração é quando você espera uma coisa e ela na realidade não acontece ou acontece de forma contrária. Você não tem os resultados, os frutos, as metas que você tanto desejou. Então, viver frustrado é viver derrotado. Viver frustrado é viver sem confiança em Deus, sem fé em Jesus Cristo. Então, o oposto à frustração é a resiliência. É a capacidade de você recobrar forças, de você se reenergizar, de você se adaptar às muitas mudanças que a vida às vezes proporciona. Então, a resiliência é uma reação positiva face às adversidades. Eu tenho essa experiência na minha própria vida, na minha própria pele. Primeiro, eu nasci num país e desde criança eu ouvi falar em guerra. Angola, uma ex-colônia portuguesa. Então, quando a guerra evoluiu e todas as pessoas que tinham laços familiares com Portugal continental foram obrigadas a abandonar o país, foram abandonadas inclusive pelos governos de então, todo mundo, eu me recordo de estar no aeroporto de Lisboa e ver tanta gente deitada no chão, esposas que os maridos tinham desaparecido, pais que não encontravam os filhos, pessoas chorando, um choro angustiante. Aquele aeroporto estava totalmente coberto de pessoas
que vinham de uma guerra, que conseguiram escapar e que estavam agora num país que não conheciam, a maioria delas, cheio de adversidades, e que precisavam de se superar, precisavam de recuperar, precisavam de ter resistência e força para continuar vivendo. Note uma coisa, 3 ou 4 anos depois, eu voltei a Portugal. Foi em 1979 para 80. Não havia uma única pessoa no aeroporto, não havia ninguém desempregado, cada pessoa encontrou o seu cantinho, cada um foi buscar as suas raízes familiares e todo mundo, outros procuraram outros países, imigraram, todo mundo se recuperou. Uns mais fortes, outros menos fortes, uns mais fracos, uns menos fracos, não importa. Todos tiveram a capacidade de se recuperar. Então esta resiliência é muito importante, porque todos nós passamos por intempéries, por alterações, por infortúnios. E a frustração rouba a capacidade de superar as situações. Nós temos que aprender com Jesus Cristo a superar as situações para podermos viver de forma auspiciosa, de forma abençoada, de forma frutífera. Agora, nós não podemos condenar nem frustrar esta palavra definitivamente. Frustração é muito importante, porque ela faz parte do desenvolvimento do ser humano, faz parte do crescimento do ser humano. As pessoas não estão habituadas a receber um não. E faça isso com uma criança pequena. A criança quer alguma coisa e você diz não. Ela se sente frustrada, ela bate com os pés, ela grita, ela sai correndo, ela tira coisas, porque se tornam pessoas deprimidas, às vezes pequeninas. Então, quando se recebe um não, quando se está diante de uma adversidade, quando se está diante de uma intempérie, eu estou falando com pessoas que estão passando por esse tipo de situação. Quando a pessoa começa a dizer, eu quero morrer, eu quero ir para o deserto. A vida para muitos que estão participando do nosso encontro tem sido muito frustrante. Porque tiveram um não dentro do casamento, tiveram um não numa área empresarial, tiveram um não numa faculdade, tiveram um não de amigos, fizeram muitas conjecturas, projetos, planos, as coisas não saíram exatamente como pensavam e hoje temos pessoas vivendo aí inoperantes, incapazes, inadequadas, porque estão debaixo de uma frustração. E talvez eu esteja falando com alguém que tem esta frustração há 10, 15, 20, 30 anos. Então nós temos que resistir a esta situação. Então eu tenho lhe falado sobre a experiência da guerra, quando as pessoas foram para Portugal, muitos vieram para o Brasil, como eu, que eu cheguei aqui, não tinha QI, não tinha ninguém que indicasse, não tinha um amigo na área política, não tinha no meio empresarial, não tinha ninguém. Tinha os meus irmãos, mais nada. Então, ou eu me entregava à frustração e descia a ladeira abaixo, ou eu resistia e, resistindo, encarava a vida com resiliência. Eu preferi resistir. Eu preferi não viver frustrado. Eu preferi não viver fracassado. Eu fui à luta. Então, você sabe que quando Deus usa um programa, é porque Ele está falando com muitas pessoas que estão lá do outro lado, que simplesmente pararam a vida, estão frustrados. Pastor, eu estou frustrado com meu marido. Estou frustrado com a minha esposa, estou frustrado com os meus filhos, frustrado com o patrão, frustrado com... E muitas pessoas apresentam uma frustração com Deus. E aí entra uma parte muito dramática. Porque vamos começar por analisar
um pouco a vida de Adão e Eva. Vamos lá para o livro de Gênesis, para a criação, no capítulo 3, versículos 9 e 10, ele diz assim: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Então nós estamos aqui diante de uma grande frustração. Certamente Deus se frustrou. Adão e Eva se sentiram muito fracassados, porque Deus disse: olha, você vive aqui neste jardim do Éden, na virada do dia eu venho conversar com você, Adão, face a face. Você pode comer de tudo, esse jardim é todo o seu direito, só não toque, por favor, naquela árvore, porque você, se comer do fruto da árvore do bem e do mal, você vai morrer. Uma condição. E a serpente, a mais sagaz das cobras, dos que rastejam, eu costumo usar uma expressão: o diabo não é moderado nos seus ataques. Ele tem como objetivo destruir o clímax da criação de Deus, que foi o homem e a mulher. Então eu costumo dizer, ele vai na veia jugular. Você já viu um leão matando uma presa? Ele não dá uma dentada na perna, não puxa pelas orelhas, ele vai na jugular, porque é uma veia muito calibrosa, mais calibrosa, e 2, 3 minutos com essa veia seccionada, a pessoa morre, o animal morre. Quando são as carótidas ainda tem vários vasos, mas a jugular, a pessoa não consegue resistir. E o inimigo foi na jugular, mexeu com Adão, mexeu com Eva, e a frustração veio, disse: olha, eu estava nu, eu me escondi porque eu tive medo. Então, creio que Adão e Eva se sentiram frustrados com Deus, impacientes, ansiosos. E nós precisamos de entender que não devemos de aceitar frustrações com Deus. Nunca, 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 nunca. Vamos ver o que diz o Salmo 18? Salmo 18, versículo 30, diz assim: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, o caminho de Deus é perfeito. Se Deus disse não a alguma coisa, se Deus disse espera, se Deus disse não é a hora, e você se sente frustrado com Deus, mude hoje o seu pensamento e as suas emoções, porque o caminho de Deus é perfeito. O que Ele diz é bom, é perfeito e é agradável, chama-se a vontade de Deus. Então, se eu não ando na vontade de Deus, aí sim, aí eu vivo absolutamente frustrado. Tanto isso é testemunho das pessoas que um dia já estiveram dentro da casa do Senhor, felizes, abençoadas, viviam prósperas, e simplesmente a mais sagaz das cobras e das serpentes vai na jugular dela e influencia e envenena, e a pessoa se afasta. Olha, uma pessoa afastada dos caminhos de Deus, não pode se afastar de Deus, mas dos caminhos, da doutrina de uma igreja, é uma pessoa frustradíssima. No livro de Lucas fala de mais um exemplo. Lucas, capítulo 10. Eu gosto muito de referenciar e embasar todos os meus pensamentos com a Bíblia, porque senão não valeria a pena a palavra humana, só a palavra humana. Capítulo 10, versículo 38 a 42, tem uma passagem muito interessante. Diz assim: indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e lhe disse: Senhor,
não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fizesse, que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, estás preocupada com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, nós estamos diante de uma verdade. Maria e Marta são a prova da Maria da realização, Marta da frustração. Quando ela foi se queixar a Jesus, disse: você não se importa? Então eu estou aqui atarefada, fazendo tantas coisas, e Jesus está aí dando conselhos a Maria. É justo isso? E Jesus disse: olha, você está muito inquieta, você está vivendo muito frustrada. É preciso que você se acalme, porque Maria tomou a decisão mais correta, que era ficar me ouvindo. Então, a frustração de Marta nessa hora deve ter sido uma coisa tremenda, mas certamente as palavras de Jesus lhe deram resiliência, a capacidade dela voltar a fluir normalmente na vida sem essa frustração. No Salmo 46:10, a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Os caminhos de Deus são perfeitos. A palavra de Deus é perfeita. Então, quando você se aquieta e sabe que Deus é Deus, você sabe então que é errado ficar frustrado com Deus. Porque a frustração com Deus é a falta de confiança. Amados, Deus é perfeito. No tempo, nas metas, nos alvos, no modo de agir, Deus é perfeito. Então, se Deus é perfeito, todos os resultados de Deus são perfeitos. E nós não podemos, por causa das nossas ambições, entrar em conflito com Deus, com os seus propósitos. Não lute contra Deus. No livro de Atos, capítulo 26, Atos 26, tem uma expressão, versículo de número 14, que diz assim: e caindo todos nós por terra, ouvimos uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E eu sei que há pessoas do outro lado recalcitrando, resistindo aos aguilhões, resistindo ao que Deus diz, como Paulo estava resistindo. E quem resiste, quem recalcitra contra a vontade de Deus, tem dor, sofre. Então você pode dizer: apóstolo, como é que eu posso lidar com uma frustração? Eu sou uma mãe frustrada, eu sou um filho frustrado, eu sou um pai frustrado, porque muitos pais imaginaram tanta coisa para os seus filhos e os filhos procuraram outros caminhos e as pessoas se sentem muito frustradas e dizem: eu não criei um filho, uma filha para esta situação. Então, como é que eu lido com frustração? Primeiro, eu me submeto à vontade de Deus. Senhor, o que Tu queres para a minha vida? Não é eu faço um plano e depois digo: Deus abençoa o meu plano. É: Senhor, o que Tu queres para a minha vida? Eu me submeto à Tua vontade. Segundo lugar, aceitar o tempo e o modo de Deus. Eu queria que muitas coisas já tivessem acontecido mais na minha vida. Mas Deus disse: calma, eu é que sei que planos eu tenho a teu respeito. São de paz, para te dar o fim que o teu coração anseia e deseja. Então, se é Deus que tem os planos perfeitos, eu não posso resistir aos planos de Deus. Ele diz: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são muito mais altos que os vossos caminhos. Eu tenho que aceitar a perfeição de Deus, o tempo de Deus e o modo de Deus. E lembrar do que diz 1 de Pedro 5,10. Ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, na realidade, nós chegamos a este dia, a este sábado, absolutamente convencidos que Deus tem cuidado de nós. Eu sou uma sucessão de milagres de Deus. São 42 anos quase de pastor, 46 anos de cristianismo.
desde um acidente que parecia o fim da minha vida, que seria a minha frustração, que nunca mais andaria, teria que andar de cadeira de rodas ou de muletas, limitado, incapacitado. E Deus me deu a capacidade, a resiliência de todos, apesar de todos os pesares, de eu levantar a cabeça, erguer a cabeça, aproveitar o que as frustrações estavam me ensinando para me tornar um homem de Deus, um homem muito melhor, um pai, um esposo, um avô, um tio, um genro, um cunhado, muito melhor do que eu seria se não tivesse passado por inúmeras frustrações. Nunca lutei contra Deus. É loucura. Resistir aos aguilhões, recalcitrar contra os aguilhões é trazer sofrimento à vida. Creia em Jesus, entregue a sua vida a Jesus, não continue lutando contra os desígnios de Deus. Você está adiando algo muito importante. Que neste momento você se rende e diga: Jesus, finalmente eu entendi que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, não vou mais recalcitrar, não vou mais lutar contra os teus desígnios. Eu recebo e confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, em nome daquele que vive, aquele que reina, aquele que é soberano. Maravilhoso. Hoje é sábado. Amanhã aqui na nossa Bandeirantes, às 8 horas da manhã, nós estaremos trazendo o culto à sua casa. O altar da nossa catedral, durante 1 hora, nós estaremos aqui ministrando a palavra. E eu quero lembrar que amanhã, domingo, dia do Senhor, dia sagrado, dia consagrado, dia separado, dia que não nos pertence, nós estaremos na casa do Pai, na igreja Cristo Vive, 2 vezes, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde. São 2 grandes celebrações, são 2 grandes encontros. Nós estaremos orando pelas famílias, orando pelos necessitados, cobrindo, dando a cobertura apostólica e profética deste manto sagrado sobre o povo da igreja. Estaremos ouvindo o Espírito falar, estaremos conhecendo, mergulhando nas verdades de Deus transformadoras e regeneradoras. Venha estar conosco. Este programa é uma ponte para você atravessar para a bênção de Deus. Rua Maricá 320, no bairro Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro, a Catedral da Igreja Cristo Vive, o altar do apóstolo Miguel Ângelo e do governo da igreja, bispos e pastores que governam comigo o rebanho que é de Deus, não é nosso. Foi comprado com o sangue dele. 9 horas da manhã, 6 horas da tarde. Meu telefone de contato é 30 17 90 90. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez ao Senhor pelo povo da Igreja Cristo Vive, gente generosa, gente que ama, gente que acredita, gente que é devota, que serve realmente a Deus na plenitude. Mas em particular, todos os sábados, eu mostro a minha gratidão e exponho o meu coração numa palavra de gratidão ao casal Rodrigo Ambrosio e Fabiane Ambrosio, proprietários do Turbomil. Turbomil é um mercado sui generis, de perfeição, não só daquilo que se vende, dos artigos, mas uma ambiência muito saudável. As pessoas que vão lá sabem que ali é o lugar delas para as compras de casa para o resto da vida. Turbomil é Vila Emil Mesquita, na Baixada Fluminense. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Fabiana Ambrosio. Então, terminando o nosso programa, muito gratos a Deus também, nós temos uma equipe de televisão fiel, sincera, que acompanha junto com o nosso diretor de televisão, Bispo Zé Carlos, que há anos estamos dedicando a nossa vida a criar esperança. Você sabe que a verdadeira felicidade não está nas coisas do mundo. A verdadeira felicidade está na esperança de Jesus Cristo. Eu espero sempre o melhor. Eu acredito no melhor. Eu creio no melhor. Aguardamos você. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, povo da Igreja Cristo Vive, o nosso governo, a nossa igreja te abraça e te diz: a vontade de Deus chegou. É boa, perfeita e agradável. Final de semana abençoado. Graça e paz.